vai dando sequência ao estudo. A gente está estudando hoje a lição, o roteiro 20 desse livro 5, Desencarnação. É um tema que, como espíritas, a gente já conversa um pouco sobre isso, né? Mas vamos se debruçar um pouco mais sobre ele, né? Na manhã de hoje. O objetivo é analisar as ideias espíritas e não espíritas a respeito da morte ou da desencarnação. A morte constitui ainda um acontecimento medonho, são as principais ideias do roteiro. A morte constitui ainda um conhecimento medonho, pavoroso, um medo universal, mesmo sabendo que podemos dominá-lo em todos os níveis. O que mudou foi o nosso modo de conviver e lidar com a morte, com o morrer e com os pacientes moribundos. Isso é uma frase recortada do livro Sobre a Morte e o Morrer, de uma autora internacional chamada Elizabeth Kubler-Ross. É um nome muito conhecido, né, nessa temática. É uma pessoa que se dedicou muito tempo a pacientes terminais. Então, ela estudava todo esse movimento dos pacientes terminais e ela percebia muitas situações, muitas circunstâncias, muitas reações emocionais. E é uma autora que não é espírita, mas ela tem uma visão muito próxima dessa realidade, do que acontece com as pessoas quando estão próximas de morrer, né? Só o ser humano tem consciência da própria morte. É uma característica da raça humana. Por se perceber finito, pergunta-se sobre o que poderá ocorrer após a sua morte. A crença na imortalidade, na vida depois da morte, simboliza bem a recusa da sua destruição e o anseio da eternidade. É de uma filósofa, né? Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. É uma reflexão a respeito da morte, né? Então, a vida depois da morte. Isso é até um trocadilho, né? A vida depois da morte, né? A vida depois da morte. A vida antes da morte, depois da morte. A vida é um processo, né? Enquanto espíritas, a gente sabe que a gente, quando olha a vida depois da morte, que morte e que vida, né? A questão espírita, ela sai dessa ilação de vida e de morte, de corpo e de temporalidade. Ela amplia, e a vida é uma só, é a vida do espírito. E a morte é uma experiência da alma humana, quando ela entra e sai do corpo, sem nunca ter saído da vida. Mas isso é uma expressão, é uma capacidade de percepção e aprendizado da doutrina espírita, né? Que muitos ainda não conseguem compreender, porque a gente ainda acha que a vida é do corpo. E é também, mas é uma vida da matéria. Mas quando a gente pensa no que a gente é, espírito, e na vida fora da matéria, a vida se amplia, sai desse contexto goiabada com doce. Né? A coisa amplia um pouco mais, né? Então, com a desencarnação, o espírito retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente aquela história. A gente entra e sai do corpo, sem nunca ter saído da vida. Eu estou na vida. Eu estou na vida. Entrar no corpo é uma experiência da vida da alma humana, que é uma só. Não, então, é essa experiência, essa percepção que o espírita precisa assimilar. Eu estou numa experiência da minha alma,
nesta encarnação, neste momento, neste contexto, neste aprendizado, nessa realidade. É uma experiência da minha alma, que já veio do mundo espiritual e que um dia vai voltar para ele. Então, é uma percepção. Na desencarnação, o perispírito se desprende molécula a molécula do corpo, conforme se unirem, e o espírito é restituído à liberdade. Reencarnar é enraizar-se. Desencarnar é desenraizar-se. O espírito se enraiza no corpo físico. O espírito se desenlaça do corpo físico. Então, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte do corpo que determina a partida do espírito. Então, morrendo o corpo, desprende-se o espírito. Então, essa é que é a percepção. Né? Oi? Ia falar? Não? Você fez assim, a morte ou desencarnação. O que é morrer ou desencarnar? A morte ou desencarnação, segundo a terminologia espírita, é um fenômeno biológico por meio do qual ocorre a cessação da vida orgânica do corpo físico. É um fenômeno biológico por meio do qual ocorre a cessação da vida orgânica do corpo físico. Deixa de circular fluido vital, o corpo morre. O ventilador está ligado, o motor do ventilador está funcionando, porque dentro do motor do ventilador está passando uma coisa chamada fluido elétrico. Se eu tirar o ventilador da tomada, deixa de circular o fluido elétrico no motor do ventilador e o motor para, cessa a aparente vida do motor. A mesma coisa é a vida biológica do corpo humano, né? A cessação da vida orgânica do corpo é a parada da informação, da circulação do fluido vital no nosso organismo, pela corrente sanguínea. Parou, o corpo para. O corpo parou, o espírito se desprende, porque não há mais o laço que o prende ao corpo físico, né? Tem muita gente que o tempo todo faz isso, né? Não sei o que é que eu estou fazendo aqui, já estou cansado. Ele sabia que ele não veio. Ele sabia que ele veio. E ao chegar lá no final da semana, eu acho que foi uma opção dele. Ele decidiu diretamente que não tinha que dar não, né? E ele veio, ele sempre. Veja, Rita, isso está ligado à vontade de viver. A vontade de viver e o propósito faz com que você adquira essa energia, essa força vital para lhe manter preso e vivo, né? Se você desiste, se você não tem propósito, essa energia, essa vontade faz com que você diminua, né, o processo de desistir de viver. Porque você não está alimentando a sua alegria de viver. É aquela história do filósofo chamado, do terapeuta chamado Viktor Frankl, que tem aquele livro chamado Em Busca de Sentido, que ele é um dos sobreviventes de Auschwitz, e ele seguia um pensamento de Nietzsche
quando ele diz que quem tem um porquê, qualquer como vale a pena. Justifica qualquer como. Quem tem um porquê, justifica qualquer como. Ou seja, se você tem porquê estar vivo, encarnado, justifica qualquer luta que você tenha para permanecer encarnado. Se você acha que não tem mais o que fazer aqui, você desiste, né? Então é por isso que a gente tem que estar em busca de propósito. Por que você acorda todos os dias? Por que você luta? Por que você sai de casa? Por que você vai em busca do pão de cada dia? O que é que te motiva a estar aqui? A quem tu serves? São respostas que você tem que entender e compreender a sua missão na sua encarnação. Às vezes a missão é só sua, às vezes a missão é da família, às vezes a missão é de um contexto, mas você é peça importante nessa missão, nesse contexto. Ou seja, você tem um propósito de você acordar todo dia, você tem por que lutar, entendeu? Então, cada um de nós podemos nos motivar a continuar vivos ou não. A gente vai entrar num processo de depressão, de negação, e isso prejudica? Claro que prejudica. Veja. Não, ele tem o livre-arbítrio dele de entender que para ele deu, ele sabe o que ele comprometeu-se a fazer numa determinada encarnação. Eu quero vir constituir minha família, criar meus filhos, contribuir com a humanidade, fazer, plantar uma árvore, escrever um livro, sei lá, o propósito da vida de cada um. Se você acha que chegou à completude das suas tarefas, é a sua capacidade de entender que chegou. Você tem esse direito. Você tem esse direito. Cada um é cada um. Agora, tem gente que acha que nunca tem o término de sua capacidade. Eu sempre tenho o que fazer. Tem gente que acha que está sempre ativo. Porque sempre há vida, sempre há responsabilidade, sempre há ocupação. É até aquela brincadeira que a gente diz assim, a morte quando chega procura, tu está fazendo alguma coisa, tô não, então eu vou te levar. Se tu está ocupado, não, deixa ele aí que ele está servindo. Então, se você está servindo, está ocupado, está influenciando pessoas, está educando jovens, está trabalhando no bem, está sendo uma pessoa que é referência na vida de muita gente. Se a sua vida é importante na vida de outras pessoas, você faz parte de um balanço. E tirar você daquilo ali pode prejudicar o equilíbrio circunstancial de um determinado momento. Então, tudo isso é levado em consideração. Não, vou dar mais um tempinho ali a Edmundo, porque ele está ajudando. Deixa eu aqui, né? Não é? Não. Fica aí pra gente. Vamos lá. A sua individualidade mantém-se preservada no além-túmulo e, graças ao seu perispírito, conserva quase sempre os traços fisionômicos que possuía na última encarnação. No plano espiritual, o desencarnado aprende aos poucos a se relacionar com os outros desencarnados, iniciando nova etapa de sua existência. É um reaprendizado. Você vem para a matéria, desaprende um bocado de coisa. Você volta para o mundo espiritual, você se desapega dos laços materiais e readequa
readequa-se ao mundo espiritual novamente. Então, é um recomeçar. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Ou seja, desencarnar é mudar de plano. Eu estou no plano físico, eu vou para o plano espiritual. E o fato de eu desencarnar não muda as perspectivas do meu espírito. Se meu espírito é doente aqui, ele vai continuar sendo doente lá. Eu não vou me libertar das mazelas que eu carrego comigo. Eu vou herdar tudo isso, né? Mesma coisa, se eu tenho virtudes aqui, eu vou levar as virtudes comigo. Não é? É uma característica do espírito, né? É uma conquista do espírito. Em geral, as pessoas temem a morte. E aí, é assim? Tem medo da morte, né? E mesmo entre os espíritas, percebe que esse medo não está totalmente ausente. Analisando a questão, esclarece a doutora Elizabeth Kübler-Ross, renomada psiquiatra de fama mundial, em razão dos profundos conhecimentos adquiridos sobre a morte em sua prática médica, junto a pacientes que se encontravam nas fases finais da existência, pacientes terminais, uma psiquiatra que assistiu muitos pacientes no seu leito de morte. Então, ela adquiriu uma vivência dos sentimentos que todas aquelas almas ainda encarnadas expressavam, né? Então, ela diz, morrer é parte integrante da vida. Esse é um pensamento espírita. Morrer faz parte da vida. É uma experiência da alma humana. Tão natural e previsível quanto nascer. Encarnar e desencarnar. Mas, ao passo que o nascimento é motivo de comemoração, a morte se tornou um temido e inexprimível assunto, evitado de todas as maneiras na sociedade moderna. Mas existem países e culturas que nascer, o povo chora. Quando desencarna, o povo faz festa. Porque existe a perspectiva muito firme de que a vida é a vida do espírito. Então, entrar na carne, sair da vida do espírito é tristeza. Voltar para a vida do espírito, alegria. Então, é uma perspectiva. Né? É uma perspectiva de compreender qual a verdadeira vida. Esse é o ponto, né? Talvez porque nos chame a atenção para a nossa vulnerabilidade humana, apesar de todos os avanços tecnológicos. Podemos retardá-la, mas não podemos escapar a ela. É inexorável. Esta vestimenta material que a gente usa tem um prazo de validade. A gente pode adiar, a gente pode viver melhor, a gente pode ter condições, fazer todos os cuidados que a gente tem que ter, mas a gente não pode escapar. Né? É a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai desencarnar. Não é isso? E a morte ataca indiscriminadamente. Ela não se importa com o status ou posição daqueles a quem escolhe. Não tem. É para o rico e para o pobre. Né? Todos devem morrer. Ricos ou pobres, famosos ou desconhecidos. Até as boas ações não livram da morte seus praticantes. Os bons morrem tão frequentemente quanto os maus. É uma realidade. Talvez seja essa imprevisível e inevitável qualidade que faça a morte tão apavorante para muitas pessoas. Em especial, os que dão grande valor ao fato de controlar a sua própria existência são os que mais se abalam com a ideia de que também estão sujeitos às forcas da morte. Então, é aquelas pessoas que acham que controlam tudo, que têm tudo sob controle, essas são as que sofrem mais. Porque diante da morte ele não tem controle algum. Então,
Você está pensando que vai controlar? Não vai, porque não está na sua administração, E a né? gente tem uma prerrogativa, né? Ele fala do bem e do mal. Vai, vai ser. Vai. Então, a gente tem a prerrogativa. Ele está fazendo mal, esse está fazendo. Mas na nossa avaliação, como contexto social, quem está fazendo mal vai isso também. E foi isso. As interpretações filosóficas sobre o assunto indicam que a morte pode ser analisada em 3 níveis. Primeiro, início de um ciclo de vida, entendida assim para muitas doutrinas que admitem a imortalidade da alma. Para elas, a morte é o que Platão chamava de separação entre a alma e o corpo. Com essa separação de fato, inicia-se um novo ciclo da vida da alma, seja ele entendido como reencarnação em novo corpo, seja uma vida incorpórea. Plotino expressava essa concepção dizendo: se a vida e a alma existem depois da morte, a morte é um bem para a alma, porque essa exerce melhor sua atividade sem o corpo. Né? Então, essa percepção filosófica de que é o início de um ciclo de uma nova vida é uma percepção que em decorrência afirmava o filósofo prussiano Schopenhauer, que diz: a morte é comparável ao pôr do sol, que representa ao mesmo tempo o nascer do sol em outro lugar. Então, é uma percepção filosófica, né? Eu aqui me ponho, mas eu ali nasço. Então, aqui eu estou me pondo, mas ali eu estou renascendo. Então, é sempre esse nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então, é ali. Então, essa é uma percepção filosófica que a gente vai ampliando. Olha o passarinhozinho do ventilador ali. É isso aí, ampliando o nosso conhecimento. Uma outra concepção, fim de um ciclo de vida. Essa primeira aqui é o início de um ciclo de vida. Essa aqui é o fim de um ciclo de vida. Assim compreendido por vários filósofos, do passado e do presente, Marco Aurélio considerava como o repouso ou cessação das preocupações da vida. Conceito que ocorre frequentemente nas considerações da sabedoria popular. Ou seja, entende a vida como a vida presente, né? Então, eu estou terminando o ciclo que eu estou vivendo. Descansou, né? A morte como término de um ciclo de vida é, da mesma forma, um conceito religioso, enquanto associado ao pecado original. Para Moisés, a morte representa o fim das tribulações humanas impostas à humanidade, em razão do pecado original de Adão e Eva. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Né? É uma concepção religiosa desse momento, do Velho Testamento. Né? Interpretando o caráter legalista do judaísmo, o apóstolo Paulo afirmava: eis porque, como por meio de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, o pecado original, né? E pelo pecado, a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, é a formação de que vem Adão, o pecado original, vem a morte, veio, como é que ele diz? Um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, pelo pecado, a morte. Adão, pecado, morte. A morte para todos os homens, porque todos pecaram. Então, é a concepção do pensamento, e a coisa se amplia, porque todo mundo está à mercê do mesmo pecado, que é o pecado original. A terceira concepção é a possibilidade existencial. Implica que a morte não é um acontecimento particular situado no início ou no término de um ciclo da vida do homem, mas uma possibilidade presente na vida humana, capaz de determinar as características fundamentais dessa. Ou seja, está sempre ali, é a experiência da alma humana. Não tem nascer, morrer, é a experiência da alma humana,
que a gente vai estar sempre passando por isso, né? Qualquer uma dessas possibilidades é condizente com o pensamento espírita, de que a vida no mundo corpóreo é transitória e que todas as criaturas vivas que aí se encontram estão de passagem. A vida verdadeira ocorre no plano espiritual e não se trata de pensamento recente. Ao contrário, é advogado por inúmeros filósofos, desde a mais remota antiguidade. Mais recentemente, mas mantendo-se dentro dessa linha de raciocínio, assinala Martin Heidegger, o erudito filósofo alemão, que a morte é aquilo que confere significado à vida. Uma percepção que ele entende que a morte significa dar significado à vida. De fato, segundo a doutrina espírita, só morre bem quem viveu bem, quem bem viveu, né? Quem deu significado à sua existência. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se elevam acima das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Ou seja, você morre bem quando você bem viveu. Você não apresenta mais laços que o prendam à matéria. Você está quite, você está leve, você está livre. Você não tem pendores, você não tem âncoras. Nada lhe prende mais a este mundo. Esse é o significado ali? É. Segundo a doutrina, só morre quem bem viveu. É esse? Só morre bem quem bem viveu. É esse? É o que ele está dizendo é esse. Se eu sou uma alma leve, cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se elevam acima das coisas terrenas, ou seja, já estou na Terra vivendo as coisas do mundo espiritual. O desprendimento, ou seja, você se deslaçar da carne, quase se completa antes da morte. Eu já estou andando nas nuvens, porque eu já estou em dia com as minhas contas. Né? Aquela história, o barqueiro pode vir me buscar porque eu estou pronto. Eu não tenho, porque eu fiz a minha parte. Eu bem vivi. Não é? É aquela consciência tranquila que você carrega. Isto é, enquanto o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já penetra na vida espiritual, apenas ligado pelo elo frágil que se rompe com a última pancada do coração. É a vida dos justos. É a vida dos justos. É você carregar uma alma leve, que fez todo o bem que estava a seu alcance, que evitou todo o mal que estava a seu alcance e que não se sente culpado pelos males decorrentes do bem que você não fez. Você não carrega culpas, você não tem medos, porque uma das coisas mais pesadas no mundo espiritual é a culpa. É a culpa. É a gente sofrer porque fez alguém sofrer. É alguém que não nos perdoou por alguma coisa. Sim, claro. Se alimentam das culpas. Né? Então, se alimentam disso. Então, uma alma que não deve, como é a expressão? Quem não deve? Uma alma que não deve, não teme. Não é? Então, é por aí. Esse desencarne do justo é essa tranquilidade, é essa leveza. Está enquadrando também as pessoas que fazem da vida uma religião. Porque nem todos nós somos santos. Não. Bom, podemos passar um determinado da nossa existência como santos. Mas a história nossa vai se desvendar. Isso. Nós vamos lá. Mas esse terreno aqui é o... mas veja, o fato da gente não ser santo e a gente saber que não é santo, não quer dizer que a gente não possa ter uma encarnação feliz. Não quer dizer que a gente não possa ter uma encarnação feliz. Não quer dizer que a gente possa ter uma vida pregressa em outras vidas. Sim, pode ser também, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu vim aqui para pagar 50. Eu não vim aqui para pagar 70.
Eu não tenho que me culpar porque não paguei 60. Se eu me planejei para pagar 50 e paguei, eu estou feliz. Porque meu acordo era pagar 50. Então, eu completei o que eu havia cumprido. Ah, mas eu devo 100. Tudo bem, mas eu não queria pagar 100. Eu não podia. Depois, em outro momento. Em outro momento. Eu não posso me culpar por isso. Eu não posso querer fazer algo que não está ao meu alcance. Ainda. Ah, eu ainda tenho que pagar. Tenho. Mas dá para pagar agora? Não. Então, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Eu não vou me culpar. Eu não vou me culpar, porque a culpa me joga para baixo. Me joga para baixo. Entendeu? Ah, porque você matou, você fez, você escolheu. Eu não faço mais. Eu não faço mais. Ah, mas quem você matou, quem você feriu, está atrás de você. Me perdoe. Vamos viver junto. Eu vou resgatar a minha história com você. Eu não quero entrar de novo onde eu entrei. Eu quero é daqui para frente. Eu quero é daqui para frente. Né? Então, é colocar a mão na charrua e não olhar para trás. Esse é o caminho. Errar, todos nós erramos. Agora, a gente precisa se perdoar para se libertar das nossas culpas. Né? Do ponto de vista da medicina e a concepção científica sobre a morte, do ponto de vista da medicina humana, terrestre, a morte é a cessação de todas as funções vitais do corpo, né? A perda dos reflexos do tronco cerebral e medula espinhal, situação comprovada pelos gráficos lineares de eletroencefalogramas realizados no período de 24 horas. Então, a medicina enxerga a vida como a vida do corpo e com os marcadores que a medicina mede para verificar se você está vivo, se você está bem do corpo. Temperatura, glicose, os marcadores, pressão. Você mede tudo isso e você vê os sinais vitais. Então, você vê os sinais vitais do corpo. Você não está vendo ali os sinais vitais do espírito. Né? Então, um moribundo prestes a desencarnar, o corpo começa a dar sinais de falência. A glicose começa a alterar, a temperatura vai lá para baixo. Por que a temperatura vai lá para baixo? Porque o fluido vital, que é o que dá vida ao corpo, que é o que prende o espírito ao corpo, começa a parar de circular. E quando o sangue não circula numa determinada região do corpo, o que é que o corpo faz? Esfria. E o corpo esfriando, a temperatura desce. Quando você tem uma infecção num determinado lugar do corpo, o que é que acontece com aquela região do corpo? Fica vermelha, irriga mais, amplia as artérias e o sangue circula e aumenta a temperatura. Ou seja, você aumenta a temperatura, você manda mais fluido vital, sangue, anticorpos, para combater aquela determinada invasão daquele determinado lugar. É um sistema automático em funcionamento o tempo todo no nosso organismo, defendendo a vida do corpo. É perfeito. Quando o organismo começa a entrar em colapso, você começa a ter sinais de que as coisas começam, os sinais vitais realizados por gráficos lineares começam a declinar. O passarinho está prestes a deixar a gaiola. Você começa a perceber isso. Né? O estudo da morte pela ciência é denominado de tanatologia, do grego thanatos, morte, e logia, estudo da morte. Por se tratar de matéria complexa, a morte, para ser atestada, deve estar associada ao critério mínimo de cessação total e irreversível da função cerebral,
da função espontânea dos sistemas respiratório e circulatório. Então, função cerebral, cerebelo e tronco, né, os nervos da coluna vertebral, sistema respiratório, pulmão e coração, que é o sistema circulatório. Então, irrigando o organismo com oxigênio e com sangue, com fluido vital, mantendo o corpo vivo. Com o surgimento da prática médica de transplantes de órgãos, contudo, novos critérios para a determinação da morte foram impostos, justamente porque há necessidade de que os órgãos a serem transplantados estejam íntegros e viáveis. Para um órgão estar íntegro e viável, tem que haver a circulação de sangue. Então, você tem que manter o órgão irrigado, né? Passou-se, então, a valorizar o critério da morte encefálica, partindo-se do princípio de que a morte é um processo lento e gradual, é necessário fazer algumas distinções. Morte clínica ou paralisação da função cardíaca e da respiratória. Morte clínica ou paralisação da função cardíaca e da respiratória. Então, morte clínica é parar a função cardíaca e a função respiratória. Morte biológica é destruição celular. E morte encefálica é a que resulta na paralisação das funções encefálicas, não só as do cérebro. Então, são algumas denominações e características, né? Então, vamos entrar um pouco mais nisso aqui. Recordamos que o encéfalo é o centro do sistema nervoso dos vertebrados, inclusive do homem, está localizado na cabeça, protegido pelo crânio, e possui os seguintes órgãos: cerebelo, cérebro, ponte ou protuberância e bulbo. Em continuação ao encéfalo, temos a medula nervosa ou espinhal. O conjunto encéfalo e medula cérebro-espinhal constitui o sistema nervoso central. Então, cérebro e medula espinhal. Então, ali é o sistema nervoso central. A morte clínica hoje é pouco valorizada, em razão dos avanços tecnológicos da medicina, que, conjugados aos processos de reanimação, permitem manter a vida vegetativa do enfermo, mesmo que já exista a morte encefálica. Ou seja, para a função cerebral e do tronco da medula espinhal, mas você mantém-se vivo, com a máquina bombeando sangue e fazendo o pulmão respirar. É a vida vegetal, né? A manutenção do estado vegetativo do paciente, por meio de medicamentos e equipamentos, conduz a outro tipo de discussão, sobretudo relacionada à eutanásia. Ou seja, há uma morte encefálica, mas você mantém o corpo vivo. Está ali preso. Essa é que é a discussão. Essa é a discussão. A gente não sabe se em determinado momento a vida não volta e reativa a vida cerebral. Mas ele sabe. Está preso, o corpo não está desprendido ainda. O espírito não está desprendido. Você sabe qual é o tempo que eu preciso passar naquele momento? Eu não sei. Enquanto há um pedaço de vida, há a oportunidade de você retomar. Diga lá. Cremação? Ah, tá. Queria saber a sua opinião. Isso. Ele precisou passar aquele tempo e voltou. 24 horas. 72. Veja, essa concepção de cremar o corpo é uma questão individual de cada um, né? E existe um tempo que se estima de 72 horas de desprendimento total do espírito, perispírito ao corpo, né? Eu estou falando de 24, falei de 49 foi, fez o velório, foi para o crematório, e o seguinte acabou. Não, são 72 horas, o tempo é 72 horas. Agora, se o crematório faz isso, é problema do crematório.
Mas a regra manda esperar 72 horas. 72 horas, que é o prazo estimado de várias religiões, né? Várias crenças orientais, inclusive a doutrina espírita. Né? Tem outro, tá na fila, né? É hoje. É a questão da eutanásia, né? É a forma de apressar a morte da pessoa portadora da doença incurável, por meio de procedimentos que não produzam sofrimento. Trata-se de um ato médico, com o consentimento do doente ou da família deste. A eutanásia é um assunto muito discutido nos planos éticos e da ciência jurídica. Nessa questão, é relevante distinguir a eutanásia do suicídio assistido, na medida em que, na primeira, na eutanásia, é uma terceira pessoa que executa, é o médico que executa a eutanásia. E no segundo, no suicídio assistido, é o próprio doente que provoca a sua morte, ainda que para isso disponha de ajuda de terceiros. Ou seja, a eutanásia é um procedimento médico. A eutanásia é um procedimento médico que, em tese, o paciente não assume o ônus de ele mesmo estar tirando a sua vida. É alguém que botou uma injeção ou que desligou um aparelho. Ele autorizou por escrito. No suicídio assistido, não. As pessoas não assumem a responsabilidade de tirar a vida do outro. Mas se você quiser tirar a vida do outro, faz o seguinte, aperte esse botão aqui, você. Então, é o você próprio que assume a responsabilidade de desligar um equipamento. É um suicídio assistido. Tem essa possibilidade, é um suicídio assistido. Você diz, não, eu vou fazer. A pessoa quer fazer. Não, o parente não é ele que faz. É o suicídio assistido. É o próprio paciente que declara essa possibilidade de querer fazer. Então, existe essa possibilidade, né? A eutanásia do suicídio assistido. Do ponto de vista religioso, é tido como uma usurpação do direito à vida humana, que é concedida por Deus. No sentido ético, a eutanásia contraria o juramento de Hipócrates. A questão médica, o juramento de Hipócrates é o preservar a vida por todos os meios ao alcance do médico. Então, se o médico está tirando a vida, ele está contrariando o juramento que ele fez, né? Partindo-se do fundamento de que a vida é um dom sagrado. Pela perspectiva jurídica do nosso país e em outros que não aprovam a eutanásia, esta é considerada um homicídio, né? A distanásia é conceito oposto ao de eutanásia, pois defende a ideia de que todas as possibilidades devem ser utilizadas para prolongar a vida do ser humano, ainda que a cura não seja uma possibilidade e o sofrimento do enfermo se prolonga. Aqui é o outro lado. Aqui é o seguinte, eu vou fazer o cara sofrer porque vou tentar que ele viva. O outro é abreviar o sofrimento. Aqui é prolongar o sofrimento para tentar ver se a vida permanece. Então, é a eutanásia e a distanásia, né? São as duas questões aí. O termo ortotanásia, em linguagem médica, significa morte no tempo correto, ou morte natural. É um procedimento que visa a humanização da morte, sem a utilização de meios para abreviá-la, e sem tomar atitudes desproporcionais para mantê-las. É um paliativo. A gente está vendo muito isso hoje. Então, é tratamento paliativo. Você não força a natureza, você deixa que o organismo reaja por si só. Você não bota equipamentos, então, todo paliativo. Ali vai até onde der, né? Então, isso é uma corrente que está crescendo hoje em dia, né? Você não vê mais muita gente sofrendo em UTI, você já bota no quarto, você já não entuba, já não faz um bocado de coisa, porque você sabe que
o organismo não vai responder. Né? Então, você deixa, né, a coisa... Veja, minha mãe não... É, é. Não, porque chega um determinado momento que a ciência diz, ó, daqui eu não consigo. Você quer que a gente tente sofrer ou você quer que a gente deixe paliativamente trocar? Então, é essa a situação. Né? É o caso aqui da distanásia. Você quer a eutanásia, você quer a distanásia ou você quer o paliativo? Né? Então, essa aqui é a questão. Né? O termo para a medicina tem sido diferente do usado na área jurídica, que o utiliza como sinônimo de eutanásia passiva, gerando equívocos. Né? O movimento médico espírita, segundo o adendo à Carta de Princípios Bióticos da Associação Médico Espírita do Brasil, AME Brasil, estabelecido no 6º Congresso Nacional das Associações Médico-Espíritas, reafirma, dentre outros, ser contra a eutanásia e a distanásia, referendando a escolha de atitudes terapêuticas que permitam a morte natural com menos sofrimento e total apoio para o paciente e a família. Ou seja, nem antecipar, nem abreviar. Deixa a natureza seguir. Apoio ao paciente e apoio à família. Contra qualquer forma de violação do direito da vida, que se inicia do ponto de vista físico, com a fecundação e cessa na desencarnação. Então, esse é o ponto de vista da AME Brasil, Associação Médico Espírita. Né? Vamos lá. Entrando um pouco nessa questão espírita de transição entre vida corporal e vida espiritual, a morte é um fenômeno natural, experimentado pelos espíritos, vezes sem conta, é resultante da falência dos órgãos. Entretanto, conforme o gênero de morte, o desligamento da alma do corpo pode ser mais ou menos lento, situação que provoca, em muitos casos, sofrimento ou desconforto. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. É aquilo que a gente está dizendo. O corpo começa a dar sinais de esgotamento. Né? O princípio vital que animava o corpo, o fluido vital, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem o corpo privado de vida se torna inútil, deixa-o como se deixasse uma casa em ruínas ou uma roupa emprestada. O espírito não encontra mais abrigo no corpo, dando sinais de falência. Então, o espírito vai se desenlaçando. Né? O fenômeno da desencarnação é oposto ao da encarnação. Nesta, o perispírito está enraizado, molécula a molécula, no corpo físico, semelhante às raízes de uma planta na terra. Na desencarnação, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unirem, e o espírito é restituído à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. É o corpo. A falência dos órgãos. É uma máquina. Ela para de funcionar corretamente, o fluido deixa de circular. A morte é o esgotamento dos órgãos físicos. É o esgotamento dos órgãos.
Não entendi. Eu não entendi. Assim, é criado, eu vou, aquela barriga ali, aquela mãe ali, aquele lá, vai, o espírito ali, nasce o neném. Enquanto ele está constituído aqui dentro, que a gente tem quem é que Deus, né? Então tá lá, o munismo dele da barriga. Bem completo, não vem? Ele vem com o modelo organizador biológico, que é o perispírito. O perispírito daquele bebê é que está encarnando naquele corpo. Eu estou falando de matéria mesmo. A matéria vai se formando. Quem é que foi lá e colocou? O rim. O rim já existe. Né? Existe no modelo organizador biológico, que é o perispírito. Então, A multiplicação celular do corpo físico é que vai preenchendo aquele molde fluídico do perispírito existente. Então, quando eu desencarno, eu levo isso tudo. Tá? Para o outro plano, né? Assim, eu vou... Você é isso tudo. Você é um espírito. E um espírito tem um corpo espiritual. O seu corpo espiritual tem todos esses órgãos. Então, eu desencarno e eu vou aqui, vou lá. Tudo isso aqui. É seu. O seu corpo espiritual tem todos esses órgãos. O corpo material é que se forma pela multiplicação celular do corpo físico. Então, uma célula se divide e forma duas, duas formam quatro, quatro formam oito, e você vai preenchendo materialmente um modelo magnético espiritual. Então, é por isso que quando você encarna, o corpo está enraizando-se no perispírito. Você vai preenchendo o seu corpo orgânico enraizado com o perispírito. No desencarne, este corpo faliu, o fluido deixou de circular, então o perispírito começa a se desprender. Acontece o contrário, é isso que está sendo dito aqui. É seu. É o modelo organizador biológico do espírito. O perispírito é permanente. Quem morre é o corpo. Quem morre é o corpo. Entendeu? Vamos lá. O desligamento perispiritual não ocorre de forma abrupta, mesmo em se tratando do suicídio. Mas nem sempre é possível demarcar com precisão o momento exato da separação do espírito do corpo. Segundo os espíritos orientadores, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, a quem se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados, desencarnação e desligamento do corpo, se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. É aquilo que a gente está dizendo. Ele reencarna, ele vai preenchendo. Ele desencarna, ele vai desenlaçando-se. Né? A observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Ou seja, aquela história, quanto mais desmaterializado eu for, mais tranquila vai ser o meu desenlace. Quanto mais preso às coisas da matéria eu sou, mais agarrado eu vou estar ao corpo físico que eu vivi as sensações da matéria. Né? Isso não implica a existência do corpo de menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que sempre guarda relação direta com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então é a afinidade mais material ou espiritual, mais ligado às coisas do espírito ou mais ligado às coisas da matéria.
Segundo a Elizabeth Kübler-Ross, aquela nossa psiquiatra, já citada, quando a pessoa sabe que sofre de uma doença incurável, aquilo que você estava comentando, né, e que se encontra muito próxima da desencarnação, é comum ela passar por 5 fases. Primeiro, a negação e o isolamento, invocando erro de diagnóstico, faz mudança de médico, apela à religião. Segundo, raiva ou irritação, sentimento de frustração e injustiça, revolta ou rebeldia contra a situação. Terceiro, barganha ou negociação, a Deus ou a outra força superior. Quarto, depressão. E, finalmente, aceitação, adquirindo paz interior pela resignação. Tais condições foram observadas na maioria dos pacientes. Entretanto, há uma minoria que não segue todas as fases citadas. Os indivíduos esclarecidos sobre a continuidade da vida eliminam algumas fases, aceitando a morte iminente com certa facilidade. Os materialistas, ou os que trazem a consciência presa a remorsos e culpas, né, nem sempre aceitam resignadamente o fim da existência. Nos momentos finais da desencarnação, o espírito não tem, em geral, consciência de si mesmo, mas entra no estado de agonia porque ainda existem resquícios da vida orgânica, conforme a vida que levou. E o gênero da morte, a agonia pode prolongar-se ou retardar-se, produzindo ou não sofrimento. Ensina os orientadores espirituais que a separação da alma, ou no exato instante da morte, não é comumente dolorosa, porque o espírito encontra-se no estado de inconsciência, como se estivesse dormindo ou em coma. Ele não sente muita coisa, há um torpor. Né? O espírito está ali, mas já está mais ou menos desligado. O último suspiro quase nunca é doloroso, porque ordinariamente ocorre em um momento de inconsciência. Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, durante as convulsões da agonia e depois as angústias da perturbação. É bom destacar, logo, que esse estado não é geral, porquanto, como já dissemos, a intensidade e duração do sofrimento está na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. Mais material, mais preso à matéria. Né? Cadê? Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, com a maior naturalidade. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro que se desprende do seu caule. É o caso das mortes calmas e o despertar pacífico. Bem sutil, bem calmo, né? Caracteriza-se como perturbação espiritual o momento de transição que ocorre entre a vida corporal e a espiritual durante a desencarnação. Allan Kardec apresenta o significado desse estado nas explicações que se seguem. Explica o que é perturbação espiritual. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se estivesse num estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. A perturbação pode, pois, ser considerada um estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de um profundo sono. As ideias são confusas, vagas e incertas. Vê como que através de um nevoeiro, aclarando-se a vista pouco a pouco, ele despertando a memória e o conhecimento de si mesmos. Este despertar, contudo, é bem diverso, conforme os indivíduos. Num é calmo e cheio de sensações deliciosas, noutro, repleto de terrores e de ansiedades.
qual se for horrível pesadelo. Tudo conforme a condição espiritual da alma de cada um. Não é isso? O estado de perturbação varia de espírito para espírito. Para aqueles cuja alma está depurada, a situação dura pouco, porque nele já havia um desprendimento antecipado, cujo termo, a morte mais súbita, não faz mais que apressar. Em outros, a situação se prolonga por anos inteiros. De qualquer forma, independente da causa geradora da desencarnação, nas condições morais e intelectuais do desencarnante, das suas convicções e ações praticadas, a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos de vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica na sociedade de vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugados em dentro dos interesses de vários indivíduos, ou seja, os grupos procuram as suas afinidades. Aqui na sociedade material, a gente não se afiniza com vários grupos de afinidades, no mundo espiritual também, né? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus interesses próprios? É do mesmo jeito que acontece no mundo espiritual. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como uma tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável a nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Então, cuidar da nossa desencarnação é cuidar da nossa encarnação. A forma como a gente vive vai falar da forma como a gente vai desencarnar, da forma como a gente vai morrer. Então, cuidar da nossa felicidade, além do sepulcro, importa que tenhamos um coração sempre puro, né? Essa é a lição do estudo dessa manhã, que chegamos ao término, né? Concluímos o estudo dessa manhã para falar um pouco desse tema de desencarnação e dizendo que não há morte. Né? Tudo é vida, tudo é experiência da alma humana, onde a gente entra e sai do corpo, sem nunca ter saído da vida. Esta entrada e essa saída, tanto mais leve será, quanto mais leve for a vida que levamos. Né? Então, que Jesus nos abençoe a todos e vamos concluir o estudo desta manhã.